Oi, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje, 15 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português sobre o gênero textual mangá, que é um tipo de história em quadrinho, tá? E eu trouxe também uma atividade no interdisciplinar que a gente vai ver um pouco sobre o modo de vida sertanejo. Então vamos lá. Começando pela atividade de português, vamos ver sobre o mangá no nosso livro didático da página 122 até a página 125. Então tá aqui, ó, o mangá. Você vai ler um texto instrucional sobre o mangá. Vamos lá. O mangá é uma revista de histórias em quadrinhos no Japão. Se você quiser se divertir com o mangá, faça assim. Faça assim. Comece lendo a revista de trás para frente, ou seja, comece pela última página. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Leia os balões também da direita para a esquerda. Observe o exemplo abaixo. Então, aqui, ó, começa aqui o primeiro quadrinho. Depois você não vai ler aqui, você vai ler aqui primeiro da direita. Ó. O que foi, Goro? Reconheceram a minha capacidade de coletar dados e me convocaram como analista. Escutem. Oh, mesmo, tá? Então, A, B, C, D, E, F, G. Olha só que diferente a forma como se lê o mangá, né? É o contrário. Em vez de ir da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Um pouco de conversa. Converse com os colegas. Você já tinha lido algum mangá? Conte para a turma. Então, aqui é resposta pessoal. Você vai falar se você já leu ou não, sim ou não. Você achou divertido ler essa página do mangá? Você achou legal ler essa página? Sim ou não? E por quê? Eu achei divertido porque é diferente. C. Seguir as instruções ajudou você a ler essa página? Comente. Eu acho que ajudou, porque senão a gente não ia entender a história, né? Se não indicasse por onde começar. Sem essas instruções, ficaria mais difícil de ler? Sim, ficaria. Deixa eu pôr letra grande, né? Sim, pois ficaria confuso de entender, né? A gente ia ler da forma errada, ia começar da esquerda para a direita e ia acabar lendo errado. Então, o importante do gênero textual não é o mangá em si, e sim esse texto instrucional que ensinou como ler o mangá. Então, ó, o texto instrucional ensina passo a passo como montar um objeto, preparar um alimento, fazer funcionar um aparelho ou ler um texto. É importante seguir todas as instruções da sequência que são dadas para garantir um bom resultado. Então, a 2 já vem perguntando: que outros textos instrucionais você já leu? A mãe ou o pai já comprou algum móvel ou um eletrodoméstico? Sempre vem um manual de instruções junto, não vem? Então, esse provavelmente é um texto instrucional que a gente já teve acesso, né? Manuais de instrução, tá? Qual é a importância desse tipo de texto? Espera-se que os alunos respondam que muitas coisas só são feitas se há instruções de como fazê-la. Então, pessoal, quando a gente vê o manual de instrução, como a gente viu esse texto instrucional de como ler um mangá, é importante que a gente saiba que esse tipo de texto ensina como fazer e só dá certo se você fazer exatamente como as instruções ensinam, tá? Então, é por isso que o texto é importante, ele ensina como fazer. Se você nunca tinha lido o mangá, acha que conseguiria lê-lo sem o auxílio de um texto instrucional? Se você nunca viu um mangá e não sabe como ele funciona, como que se lê ele, que é de trás para frente, da direita para a esquerda, provavelmente você ia ler a história lá da primeira página, da esquerda para a direita, não ia entender nada, porque a sequência que você ia ler estaria errada, então não conseguiria. É possível ler apenas partes do texto instrucional para compreender como se lê um mangá? Não. A gente tem que ler todas as instruções, senão a gente não entende como que essa leitura deve ser feita. 6. Observe novamente o texto mangá. Que outro recurso foi utilizado para orientar a leitura do mangá, além da sequência numerada de instruções? Na ilustração tinha setinhas, né? Mostrando essa fala, depois vai para essa, tá? Então, no texto instrucional, a gente também tinha as setas. Leia em voz alta esta outra página de mangá. Então, olha aqui, ó. Então esse é o primeiro balãozinho, tá? Belo domínio daria até para levar essa bola direto para o gol. Aí tem que vir para cá, ó, o segundo quadrinho, ó.
Por que está escondendo todo esse talento? Terceiro. Aí ele olha, né, tenso, né? E aqui no quarto quadrinho. Toramaru, no time em que você jogava, você costumava marcar um monte de gols, não é? Aqui, ó, aí o quinto quadrinho aqui, não é para você vir daqui para cá, é para você vir para cá para o quinto quadrinho. Sério? Goro? Aí ponto de interrogação. O problema é que você marcava tanto gol sozinho que acabou sendo invejado pelo resto do time. Então aí a gente seguiu as instruções das setinhas e conseguiu aí entender o texto. Siga as instruções de leitura dos mangás para localizar o sexto quadrinho. Então aqui o sexto quadrinho é esse aqui, tá? Esse que é o sexto. Releia os balões de fala do sexto quadrinho e responda. O que aconteceria se não conseguisse a orientação de leitura? Se a gente não seguisse, as falas não teriam sentido, ó, que acabou sendo invejado pelo resto do time. O problema é que você marcava tanto gol sozinho, então não faz muito sentido, tá? As falas elas não teriam sentido. Complete os quadros com a ordem de leitura de um mangá. Comece lendo a revista de trás para frente, ou seja, comece da última página. Segunda orientação. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Terceira instrução. Leia os balões também da direita para a esquerda. Tá? Então, é com isso que vocês tinham que preencher. Vocês observavam lá o texto instrucional e preenchiam de acordo. 9. Imagine que você vai orientar um aluno japonês a ler uma história em quadrinhos do Brasil. Escreva um pequeno texto instrucional sobre como ler os quadrinhos da Turma da Mônica, da página 112. Então, aqui uma forma que vocês poderiam fazer seria: 1. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Leia os balões sempre da esquerda para a direita, tá? Outra coisa que eu colocaria aqui que não tá, ó. 3. Comece da primeira página, porque eles começam pela última, né? Então, aqui a gente seria comece da primeira página, tá? Então, a atividade de português era até aqui, né? Até a página 125. Vamos, então, para o interdisciplinar, o modo de vida sertanejo. Aqui, ó. As pessoas que vivem no sertão são chamadas sertanejas. O sertão é uma área em que as temperaturas são altas e chove pouco. Por isso, predominam cactos e outras plantas que sobrevivem em ambientes com pouca água. Muitos sertanejos que se dedicam à pecuária são chamados de vaqueiros. Os vaqueiros costumam usar roupas especiais feitas de couro. Elas o protegem dos espinhos das plantas, dos raios do sol e de ataques de animais como cobras. Tá? Então, ali as pessoas sertanejas elas utilizam uma roupa especial feita de couro para proteger aí desses perigos, tá? Moradia sertaneja no município de Ituaçu, no estado da Bahia, 2016. Uma casinha bem simples, né? E a gente vê um terreno bem árido, bem seco. Observe as duas imagens que mostram vaqueiros, depois responda as questões. Então, a gente tem aqui um sertanejo, um vaqueiro, em 1830, e aqui um vaqueiro, sertanejo, em 2014. Então, ó, qual é a data de cada imagem? 1830 e 2014. As vestimentas dos vaqueiros das duas imagens são semelhantes ou diferentes? São semelhantes e são muito parecidas, até a cor, né? Olha aí, muito parecida. Considerando as datas das imagens, o que isso indica? Indica que com o passar do tempo, o costume do uso da vestimenta continuou o mesmo, bem como os hábitos, tá? Então, se ele ainda usa esse tipo de roupa parecida com a de 1830, quer dizer que os hábitos que eles fazem são praticamente os mesmos. Eles ainda lidam lá com locais que têm espinhos, que têm cobras, com muito sol. Então, é por isso que eles utilizam ainda o mesmo tipo de vestimenta, uma vestimenta que protege desses perigos aí. E é da mesma região, né? O modo de vida sertanejo aí, então.
O modo de vida dos sertanejos é orientado pelas chuvas. Além da pecuária, eles também se dedicam à agricultura. E quando chove pouco, o cultivo agrícola é prejudicado, podendo haver falta de alimentos. Quando o período de seca é prolongado, muitos sertanejos acabam se mudando para outros lugares, em busca de melhores condições de vida. Leia o trecho de um poema e depois responda as questões. Coisas do meu sertão. Então vamos ler esse poema. Quando uma seca inclemente assola o nosso Nordeste, deixando a mata e o agreste, tudo triste e diferente, que viaja a pobre gente para São Paulo e Maranhão, deixando caro torrão, onde contente vivia, trabalhando todo dia. É coisa do meu sertão. Então, de acordo com o poema, como fica a paisagem da mata e do agreste no período de secas? Fica triste, né? Deferente. Esse deferente está escrito errado, mas é a forma como se fala, que nem trabalhando. Também é uma forma escrita errada, mas é a forma como as pessoas falam no cotidiano, tá? A paisagem fica triste, né? Diferente. A quem se refere a expressão pobre gente? Aos sertanejos. O que alguns sertanejos fazem quando ocorre um período de seca prolongado? Acabam migrando, né? Se mudam para São Paulo e Maranhão. Por que eles fazem isso? Eles fogem da seca e buscam melhores condições de vida, tá? Então, ali fugindo daquele período onde seria complicado sobreviver, buscando aí condições melhores de vida em outros estados. O autor utiliza uma linguagem diferente nesse poema. Converse com os colegas e o professor sobre isso, tá? Essa linguagem se refere ao uso de expressões no cotidiano, tá? As pessoas elas falam assim não só lá no sertão, mas a gente conhece pessoas aqui perto da gente que também falam desse jeito. Ai, precisa trabalhar hoje. Ai, diferente, né? Nós. As pessoas elas falam assim e não quer dizer que seja uma linguagem errada. Talvez na escrita formal seja errado escrever desse jeito. Porém, quando a gente fala sobre linguagem informal, formas de como se fala, a gente não pode considerar como errado, são expressões, tá? As pessoas se expressam dessa forma. Você ficar lá corrigindo uma pessoa o tempo todo, não é trabalhar, é trabalhar com LH. Isso torna você uma pessoa com preconceito linguístico, tá? Então a gente tem que respeitar as formas como as pessoas elas falam. Se você está corrigindo um texto, né? Por exemplo, eu, professora, estou corrigindo o texto de vocês como aluna. Aí sim, olha, o correto é trabalhar com LH. Porém, se a pessoa está conversando comigo numa situação totalmente fora do formal, né? Encontrei a pessoa na rua, ou estou conversando com a pessoa em algum lugar, eu não vou ficar corrigindo a forma dela de falar, tá? A gente tem que respeitar cada um. Isso daí também, a linguagem coloquial, né? A linguagem do cotidiano acaba sendo aí uma coisa cultural também e a gente tem que respeitar, tá bom? Então, a atividade do interdisciplinar ia até aí na página 71. Vamos então, a parte do nosso currículo regular, ele ia até aí, né? Português interdisciplinar. Do nosso currículo adaptado, que é o pessoal que está fazendo algumas atividades de reforço, essa atividade do interdisciplinar era igual, porém a de português era diferente. Eu trouxe para vocês, do pessoal do currículo adaptado, só quem está fazendo as atividades de reforço, tá? Uma atividade de revisão, para a gente trabalhar um pouco as sílabas. Então, vocês iam olhar a imagem, descobrir o que era o desenho, e então formar as palavrinhas. Esse primeiro desenho é um sapo. Então, eu tenho o po e o sa, ao contrário, né? Eu vou organizar. Sapo. E aqui? Sapato. Então, vamos lá. Sapato. E esse aqui, Tassi, o que será que é, né? É uma seta. Tá feio o desenho dessa seta, mas é uma seta, tá, gente? E aqui, sabão, sabão. E aqui, o Fá só, é o sofá. A gente tem que organizar certinho. Deixa a criança quebrar a cabecinha, pensar um pouco, refletir, para ela organizar as sílabas sozinha, tá? Ela consegue. E esse aqui é o número 7. 7. Aqui é uma sopa. E aqui? Salada. Salada.
Aqui é uma sacola. Esse desenho aqui é um sino, né? Então, é um sino. E aqui é um suco. E isso daqui é um saco. Saco. Então, pessoal, deixa a criança olhar o desenho, falar para você o que é antes de ler as sílabas. O que que é isso? É um sabão ou é um sapo? E como que a gente organiza essas sílabas, então? O sa vem antes, o pô depois. Sapo, tá? A criança aí vai aprendendo, então, com o auxílio visual dos desenhos e ir organizando as sílabas, tá? Então, deixa ela fazer lá bonitinho as atividades dela. Uma atividade de revisão e pintar esses desenhos, deixar bem bonito e depois de pintadinho colar no caderno para ficar registrado que ela fez essa atividade de revisão, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!